Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bem? Vamos fazer uma dinâmicazinha aqui? Uma dinâmicazinha diferente, uma cartinha de cada baralho aqui. Então se concentra nesse momento, respira profundamente, se conecta com a sua intuição, se conecta com seu anjo da guarda, com seu mentor espiritual. Pede para ele ou para ela uma dica através da sua intuição de qual carta escolher, de qual baralho escolher entre o baralho das bruxas, o baralho de Tote e o baralho A Jornada do Ser. Faça a sua escolha, é legal você comentar aqui a sua escolha, que é uma forma de você firmar para o universo o que você está escolhendo, qual montinho você está escolhendo, qual baralho você está escolhendo, e também para você dizer para o seu próprio subconsciente essa escolha, tá bom? Faça a sua escolha e vamos ver o que a gente tem aqui. A Imperatriz, um 8 de espadas, a interferência, e um 10 de paus. Então vamos começar, né? Gente, a Imperatriz. Eu gosto muito de enxergar nela a ideia de criatividade, de trabalhos criativos, de processos criativos. A gente tem uma personagem que é mãe, né? Que ela tá grávida, tá gestante. Pode sim estar falando, dependendo de quem estiver se sintonizando com essa mensagem, pode estar falando de gravidez, pode estar falando de gestação, literalmente falando. Mas também pode estar falando de processos criativos, né? Da gente gestar alguma coisa nova, da gente dar à luz a alguma coisa nova. E para a gente dar à luz, é necessário que se passe por um processo de gestação, né? É necessário que passe por um processo onde o feto daquilo, o feto daquela ideia, daquele projeto, ele vai ganhar forma, vai ganhar peso, ele vai se desenvolver até que chega o momento certo de nascer. Não é hoje que eu vou ter ideia, amanhã eu já estou lançando essa ideia no mercado. Ela precisa passar por um processo de maturação para que enfim chegue o momento da colheita, né? A gente tem os trigos aqui que para mim fazem referência à colheita. A gente tem um coelho aqui que faz uma referência à fertilidade. Pode ser a fertilidade literalmente falando do corpo, ou a fertilidade de ideias, de projetos, de pensamentos, fertilidade criativa. Então, quem estiver se sintonizando, se for artista, por exemplo, é uma carta bem interessante. Pode estar dizendo que você pode estar passando por um bom fluxo criativo, ou que hoje você vai ter um bom fluxo criativo. Enfim, e lembrando que a Imperatriz, perdão, ela também está associada ao nosso emocional também, né? Sinto que é um convite para a gente olhar para o nosso emocional. É uma carta acolhedora, fala de acolhimento. Em primeiro lugar, acho que a gente tem que se acolher, né? É importante que nós nos acolhamos, que a gente acolha os nossos próprios sentimentos, as nossas emoções e também o outro, que a gente saiba acolher o outro também, né? Só que às vezes a gente quer muito salvar o outro antes da gente se salvar. Eu acho importantíssimo a gente primeiro estar completo, a gente primeiro estar com as nossas emoções equilibradas, a gente se acolher, aí sim que a gente ajuda o outro, no meu pensamento, né? Não adianta. Pensa no médico, por exemplo. Se o médico está doente, ele não vai conseguir curar as outras pessoas. Ele primeiro precisa estar saudável, aí sim ele vai estar com força, com energia necessária para poder atender as outras pessoas. Beleza? Faz sentido? Lembrando que a carta é associada à intuição também, né? O arquétipo feminino tem tanto a sensibilidade quanto a intuição, a conexão com a intuição. Então talvez no dia de hoje sua intuição vai estar conversando contigo. Escute-a. Montinho do meio, que é o tarô de Tote. A gente tem um 8 de espadas, que no tarô tradicional tem muito a ver com crença limitante, tem muito a ver com bloqueios, tem muito a ver com a gente achar que a gente tem que ficar naquele lugar, ou a gente achar que tem que ser dessa forma, a gente achar que não tem para onde fugir, que não tem o que fazer, que as coisas têm que ser desse jeito. E não, na verdade é uma crença limitante. Às vezes é uma preguiça nossa de procurar uma solução, porque às vezes a zona de conforto é confortável, né? É quentinho, é gostoso, tá ali na zona de conforto, a gente acaba ficando na zona de conforto. Perdão, gente. A gente acaba ficando na zona de conforto. E aí, por uma decisão, talvez inconsciente, nossa, a gente acaba ficando nessa zona de conforto, e a gente acha que tem que ser dessa maneira as coisas. E não, talvez a partir do momento que a gente quiser, a gente sai dali, talvez dê trabalho, talvez não seja da noite pro dia,
lembrando da Imperatriz, né? Talvez leve um tempo aí da gente lançar uma ideia, lançar alguma coisa pra gente poder sair desse lugar que a gente se encontra, né? Então as coisas não são da noite pro dia. Mas é sempre possível, né? Perdão, gente. E nesse tarô aqui, essa carta se chama Interferência. Então me dá a entender que as espadas de fundo é a atividade mental querendo acontecer, as ideias novas querendo acontecer, os pensamentos querendo acontecer, a nossa vontade querendo acontecer, por exemplo, trazendo por exemplo da zona de conforto. A gente quer sair dali, a gente quer fazer alguma coisa, a gente está querendo se mexer, porém tem alguma coisa que está bloqueando essa atividade de fundo. Tem alguma coisa aí, e especialmente, né, geralmente no campo mental, porque estamos falando de espadas. Então tem alguma coisa aí que está barrando essa atividade de fundo de acontecer. Então, dessa maneira, visto dessa forma, tem muito a ver com zona de conforto, sim, tem muito a ver com crença limitante, sim. Porque imagina assim, eu quero sair daqui onde estou, mas eu tenho uma crença limitante de que vai ser difícil. E por eu ter essa crença, eu nem tento. Vai ser difícil, então nem tento, fico aqui mesmo. Eu quero mudar alguma coisa na minha vida, mas eu tenho uma crença limitante de que é impossível ou de que vai dar trabalho. Então, por eu acreditar nisso, por ter essa crença bloqueando, ou esse pensamento bloqueando, ou essa ideia, né? Espadas é pensamento, ideia, razão, né? Por eu ter esse pensamento ou essa crença bloqueando, eu nem tento. Eu fico ali, eu continuo ali, os anos passam, os anos passam, os anos passam e eu continuo ali. Então, alguma coisa, talvez no âmbito mental, porque estamos falando de espadas, que está na frente, que está bloqueando essa atividade de fundo, e essa atividade de fundo está querendo acontecer. Ela está se movimentando. Mas tem alguma coisa aí na frente que barra, que bloqueia. Que pode ser um pensamento, pode ser uma crença, pode ser um medo, pode ser uma insegurança, pode ser uma ideia, pode ser uma ideologia, pode ser alguma coisa que fala assim, não dá. Barra, sabe? É um bloqueio, tá bloqueando. Tá interferindo, olha o nome da carta. Interferência, né? E essas formas de fundo, essas cores de fundo, são formas confusas também, né? Uma carta que traz muita confusão mental, ela pode estar refletindo confusão mental. Perceba que essas formas de fundo, elas são as formas pensamento, né? E não tem uma coisa muito definida no fundo, tá vendo? Ou seja, os pensamentos talvez não estejam muito bem definidos, as ideias talvez não estejam muito bem definidas. E isso pode estar atrapalhando o processo. Talvez a dica seja você definir melhor essas ideias. E talvez não seja pelo lado lógico e racional que você vai fazer isso. Talvez seja pelo lado mais intuitivo, talvez seja pela meditação. Então, fica a dica, gente. Faz sentido aí? Comenta aí se faz sentido. E para quem escolheu a Jornada do Ser, temos de novo o 10 de paus. Saiu de novo essa carta. Então, cartas se repetindo aí quer dizer que é uma mensagem que precisa ser firmada, né? Nada é à toa, nada é aleatório. Então, a gente comentou anteriormente que, fazendo uma associação ao Tarot de Waite, é uma carta associada aos pesos, associada às responsabilidades, associada quando a gente abraça muitas responsabilidades e de repente a gente acaba se sentindo meio pesado ou pesada, de certa maneira está associada ao medo de dizer não. Então o medo de dizer não, você acaba dizendo sim, você abraça muitas responsabilidades, você abraça muita coisa para fazer, e aí você fica com muita responsabilidade sobre as suas costas, e aí a coisa acaba ficando pesada. Pode ter a ver com consciência pesada também, nosso espírito pesado, nossa caminhada pesada. E aí, trazendo para o aspecto da consciência pesada, eu gosto de reparar nesse símbolo aqui, que é o símbolo da balança, que tem a ver com o mito egípcio, tem a ver com a mística do Egito, né? Onde quando a pessoa desencarna, o coração dela é pesado. Lá no reino de Anubis, se eu não me engano, o coração dela é pesado. Se o coração for mais leve que uma pena, ela tem o direito de passar. Ela tem o direito de transcender. Agora, se o coração dele for mais pesado que a pena, ou seja, se o coração estiver pesado, se a consciência estiver pesada depois da sua morte, se você desencarnou com o coração pesado, com a consciência pesada, você não tem o direito de passar. Você continua preso aqui, na minha percepção, na minha interpretação, pessoalmente falando. Você fica preso aqui na Terra, você não tem o direito de transcender para outros reinos,
e você precisa reencarnar para resolver os assuntos que ficaram pendentes aqui na encarnação, para você, uma vez resolvido esses assuntos, aí sim, em algum momento você vai ter o direito de transcender. Enquanto isso, não, você tem que ficar reencarnando e reencarnando e reencarnando, e talvez seja por isso que estamos todos aqui, nesse planeta maravilhoso. Porque de repente tem alguma coisa aí que lá no passado a gente não teve a permissão de passar. Lá no passado passamos por essa balança que o coração tava pesado, né? E cá estamos nós novamente. Beleza? Gente, faz sentido? Comenta aí se faz sentido, deixa um comentário, tá bom? Comenta aí qual foi a carta que você escolheu, qual foi o baralho que você escolheu. E recadinhos, gente, eu tenho um curso de tarô que está disponível online na plataforma Udemy, você encontra o link aqui no meu perfil. Tem um canal no YouTube também, gente, você também encontra o link aqui no meu perfil se você tiver no Instagram, né? Falando do curso rapidinho, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, então olha a descrição do vídeo aí. E se você estiver querendo fazer uma leitura particular de tarô, me procura. Se você estiver no Instagram, é só me mandar mensagem. Se você estiver no YouTube, vai no meu Instagram rapidinho, @taronosso de cada dia. Me procura lá e me manda mensagem por lá, tá bom? Beijo, gente!